Olá pessoal, do nosso Música é Proparoxítona. Vamos trazer aqui hoje uma banda internacional, uma banda muito pouco conhecida do grande público, mas eu fiz questão de trazer até pelo sucesso que eles fizeram num espaço de tempo muito curto, lá na segunda metade da década de 70. Tem algumas curiosidades, algumas semelhanças com uma banda bastante conhecida, que o pessoal gosta bastante. E hoje a gente vai falar de uma banda chamada Liverpool Express. Liverpool Express, como o nome já diz, é uma banda lá de Liverpool, é um quarteto e de início já acaba se assemelhando aí ao quarteto, aos meninos mais famosos do planeta, os meninos de Liverpool, os Beatles. É óbvio que aqui a gente não vai fazer nenhuma comparação, mas essa banda realmente fez alguns sucessos. Como eu disse, aqui no Brasil eles emplacaram alguns sucessos. Aliás, fora da Inglaterra, o Brasil foi o país onde eles fizeram mais sucesso. Vamos falar um pouquinho dessa banda pouco conhecida, mas muita gente aí de 50 anos ou mais vai se lembrar aí de algumas dessas músicas. Liverpool Express começou lá em 1975, eles eram amigos, iam para o futebol lá na Inglaterra e acabaram tendo a ideia de montar uma banda. E aí se juntaram e começou lá a fazer algumas apresentações e tal. Em 1976 eles lançaram o primeiro álbum, que é o álbum que eu tenho aqui. Eu gosto bastante desse álbum, é o álbum Tracks, que quer dizer faixa de música. E aqui tem esse sucesso deles, é um álbum que foi gravado pela Warner Bros. Aqui, um selo aqui bastante antigo até. Então esse disco aqui foi lançado em 76 do Liverpool e alcançou enorme sucesso. Depois do lançamento desse álbum, eles ficaram conhecidos e aí o Rod Stewart acabou levando eles aí para participar da turnê do Rod Stewart. E aí eles tornaram-se mais conhecidos ainda, chegando ao ponto do Príncipe Charles, na época lá da Inglaterra, acabou convidando eles a fazer uma apresentação de gala lá no Palácio de Buckingham. Tal foi assim a empatia que o pessoal lá britânico, o pessoal londrino teve com a banda. Essa banda é formada por 4 elementos. O Roger Scott Gray, que é o tecladista e um dos compositores principais, e o Billy Kingsley, que é baixista e vocalista. Esses dois, como eu disse, fizeram a maioria das músicas, tendo participação também do também vocalista, trabalhava como vocal também o Tony Coates, que é guitarrista da banda, e para completar a banda, o baterista Derek Cashin. É óbvio que depois, lá de 1980, houve algumas mudanças nessa banda. Nós queremos focar hoje aqui esse trabalho aqui, primeiro trabalho e o segundo, do Liverpool Express. Então a gente vai falar um pouquinho aqui, vocês vão ver que a música deles tem, além da questão deles ser de Liverpool e de ser 4 elementos, e fazer sucesso lá em Londres, eles têm algumas semelhanças com os Beatles até na música. É claro que guardadas as devidas proporções, mas tem algumas músicas que faz lembrar as músicas dos Beatles, a gente já vai falar um pouquinho. Desse álbum aqui, Tracks, a gente vai colocar aqui 4 músicas. It's a Beautiful Day, que também já começa a se assemelhar aqui aquelas músicas dos Beatles, lá no início da carreira dos Beatles, lenta, uma espécie de uma Yesterday, alguma coisa assim. Hold Tight também, que é uma música bem legal, eu vou deixar os vídeos aí para você. E 2 músicas que foram os seus maiores sucessos, com certeza. Aqui em 1977, essa música, You Are My Love, acabou estourando nas rádios aqui, tocou muito, fez parte da trilha sonora de uma novela chamada Um Sol Maior. Dessa vez a novela não era global, era uma novela da TV Tupi. Para o pessoal mais novo aí, a TV Tupi era uma TV que ela não existe mais.
E ela também tinha aí uma grade aí de novelas bastante grande, e aí fez parte em 77 dessa trilha da novela O Sol Maior. A outra música desse álbum, que também foi o grande hit deles, um dos grandes hits deles, foi Every Man Must Have a Dream. Todo homem tem que ter um sonho, uma música lenta, maravilhosa. Como eu disse, muita gente vai lembrar dessa música. Essas duas músicas são imperdíveis. A primeira que eu citei, o Are My Love, o Paul McCartney na época ouviu, gostou, disse que na época era uma das suas músicas preferidas. Tem um pouco aí da cara lá do Paul, na época da primeira fase lá dos Beatles, lá do Paul, aquela música meio melosa, meio romântica e tal, uma música que dá para se identificar bastante com a música dos Beatles. O Liverpool Express foi uma banda que depois de todo esse sucesso aí aqui no Brasil, eles vieram aqui e foi uma das primeiras bandas a fazer a apresentação em estádios de futebol. Hoje é bastante comum as grandes bandas, os grandes artistas virem nos estádios porque comporta o maior número de pessoas. Não existe casa noturna que comporte tanta gente. Naquela época a coisa era pior ainda, né? E aí eles foram uma banda assim que já começaram a lotar os estádios. Tem uma curiosidade aí. Quando eles vieram aqui para o Brasil, desceram no aeroporto, eles foram aí ovacionados, muitos fãs, gritos no aeroporto. Eles até acharam que tinha uma outra banda, um outro artista no avião, do qual esse pessoal estava esperando, mas na verdade não. Quem estava esperando eles, o artista que eles estavam esperando era realmente o Liverpool Express. Eles ficaram encantados aí com a recepção deles aqui no Brasil e encheram vários estádios aí, tocaram muito aí com esse álbum aí que é o Tracks, que é o melhor álbum dele, o primeiro álbum deles, é o melhor álbum dele que eu tenho aqui, guardo com muito carinho. Bem legal, o Liverpool Express. Daí no ano seguinte, 78, eles lançaram outro álbum, que eu não tenho aqui, mas vocês vão poder olhar aqui ao lado, que é o Dreaming. O Dreaming é um álbum que eles lançaram depois, não fez tanto sucesso como esse, mas a música Dreaming, que dá nome ao álbum, fez muito sucesso aqui também. Muita gente vai lembrar dessa música, uma música bem legal. E eu vou deixar também aí o Dreaming, desse álbum de mesmo nome. Só para mostrar um pouco mais da semelhança dos Beatles com o Liverpool Express, eu coloquei uma música que não fez tanto sucesso, mas ouvindo, o pessoal que é fã dos Beatles aí vai achar uma certa semelhança aí, que é o Marge. Marge é uma música bem legal, tem muito violino, muitos instrumentos assim de orquestra. A gente lembra muito do Eleanor Rigby, que é um grande sucesso dos Beatles, e aquela fase dos Beatles depois do álbum de 66, o Revolver, que os Beatles deixaram a música assim mais sofisticada, colocaram outros arranjos, outros instrumentos, e a música dos Beatles aí se tornou bastante sofisticada. Então essa música Marge lembra bastante aí os Beatles nessa fase. Então é uma banda que, no meu ponto de vista, se assemelha bastante aos Beatles. Quem tiver mais curiosidade em pesquisar os outros álbuns, eles lançaram ao todo 5 álbuns, e somente esses dois primeiros, esse Tracks e esse Dreaming, que fizeram muito sucesso, os outros nem tanto. Depois eu colhi lá, eles voltaram aí um pouco depois, já com uma outra formação. Em 1983 eles lançaram um compacto. O compacto era um disco menor, de 7 polegadas, e tinha uma música que a gente chamava de compacto simples. E é uma música de um lado e uma outra música do outro. Lançavam quando tinha um sucesso, não tinha tanta música, eles lançaram o compacto. E aí o compacto fazia bastante sucesso. Desta vez a gente coloca aqui So What, que é um sucesso lá desse compacto de 83, uma música bem legal. Eu vou deixar aí também para vocês darem uma curtida aí no Liverpool Express. Então, fica aqui já há bastante tempo que eu gostaria de ter postado aí esse álbum, resolvi colocar agora e colocar esse álbum aqui, o Tracks, e falar um pouquinho dessa banda aqui, super charmosa, com uma música bem legal, bem contagiante, que lembra muito os Beatles. Então a coincidência deles não só estamos com, são 4 elementos, não só porque são de Liverpool, mas porque as músicas também se assemelham bastante
aos famosos garotos de Liverpool. Então, fica aí, deem uma olhada aí na descrição embaixo que tem uns links aí, seja áudio ou seja vídeo dessa banda que vocês vão gostar. E o pessoal com mais de 50 aí, com certeza vai lembrar aí dessas músicas, principalmente as duas primeiras, que é You Are My Love e Every Man Must Have a Dream. Bem legal também, vou deixar com a tradução então para vocês verem. Então, um grande abraço, curtam aí essa banda, conheçam aí quem não conhece, o Liverpool Express. Grande abraço a todos e até a próxima postagem.